Vamos orar, estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, em que nós, como filhos do Senhor, como reformados que somos, cremos que esse é o momento especial do culto, em que a Tua palavra é proclamada. Então eu sei que o Senhor já falou com o Márcio, que o Márcio já se colocou na Tua presença. Agora é preciso que ele passe para nós isso e que nós estejamos abertos para receber. Então, que o Teu Espírito Santo nos ajude a abrirmos o filtro, a não fecharmos o filtro, para que nós ouçamos a mensagem do Senhor nessa manhã. Eu sei que ela vai ser boa, eu sei que ela vai tocar nos nossos corações, mas que o principal aconteça. Ao sairmos daqui, possamos praticar a Tua palavra. Abençoa o Teu filho e, Pai, dá esse momento especial na vida dele poder transmitir a Tua palavra e que todos nós entendamos. É o que eu te peço, agradecido. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Graça e paz, irmãos e irmãs. Alegria. Estamos juntos para alguns novamente, né? Recentemente tive a grande alegria de estar com vocês no curso de Panorama de Bíblia. Para mim foi uma grande alegria. E hoje eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Hoje é dia dos pais. A gente vai fazer uma meditação de acordo com a nossa ocasião aí do Dia dos Pais. O título da nossa meditação é O Pai Pródigo. Lucas capítulo 15, a gente vai começar lendo os versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Mas ela é uma parábola que muitas vezes ela é mal compreendida, tá? Porque a gente lê os versos 1 e 2. Os versos 1 e 2, eles contam o motivo pelo qual Jesus narrou 3 parábolas. Quais são essas 3 parábolas que a gente vai ver na sequência? A parábola da ovelha perdida, a ovelha da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, ou a gente vai chamar hoje de o pai pródigo, tá? Depois a gente vai explicar por quê, tá? Depois a gente vai entender. Então, só que na verdade, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e da ovelha perdida e do filho pródigo são a mesma parábola. Querem ver? Tinha um pastor, uma mulher, um pai, que perdeu uma moeda, uma ovelha, um filho. O pastor, a mulher, o pai, procuraram a moeda, a ovelha, o filho. Encontraram e fizeram uma festa. É a mesma parábola, contada de 3 maneiras diferentes. É uma parábola só. E por que Jesus conta essas 3 parábolas? O motivo, se você não entender os versos 1 e 2, você não vai entender nenhuma das 3 parábolas. Jesus estava reunido com publicanos e pecadores, tá? O que são publicanos e pecadores? No contexto do Novo Testamento, é gente que tem uma moral fluida, né? Que aceita qualquer coisa. Você tinha ali prostitutas, você tinha ali publicanos, que no caso eram cobradores de impostos, eram funcionários da Receita Federal. Se tiver algum funcionário da Receita Federal aqui, não se ofenda, tá? Mas na época do Novo Testamento, os romanos, que eram uma nação pagã, dominavam os judeus, e os judeus entendiam que os próprios judeus que exploram seus irmãos, arrancando o couro na cobrança de imposto e cobrando uma taxa a mais para mandar para os romanos, eram traidores. Então, publicano na época do Novo Testamento, não hoje, tá, irmãos? Se tem alguém trabalhando aí na Receita Federal, Deus te abençoe. Mas na época, publicano era um negócio bem complicado. Então, enquanto Jesus está com essas pessoas e as pessoas estavam ali para ouvi-lo, acontece algo muito curioso. Os escribas e os fariseus olhavam para Jesus no meio daquelas pessoas e estavam murmurando contra Jesus, reclamando contra Jesus,
Que absurdo é esse? Como é que Jesus está publicamente com esse tipo de gente que não presta? Que absurdo. Choquei com Jesus. Estou escandalizado. Cuidado, irmãos, às vezes a gente se escandaliza com Jesus, se escandaliza com a Bíblia, tá? E esse é o pano de fundo para a gente entender as 3 parábolas seguintes, tá? Então, Jesus ele vai responder essas críticas dos saduceus e os escribas, vai contar essas 3 parábolas, e só que dessas 3 parábolas tem uma parábola que ela tem uma diferença. A chamada parábola do filho pródigo não termina na festa. Ela vai se estender. E onde é que ela se estende? O filho mais velho, voltando para casa, vê uma festa, e ele questiona o que está acontecendo, e quando ele sabe que o filho mais moço foi embora, gastou todo o dinheiro do dinheiro que ele havia recebido como herança, e voltou para casa, o pai o recebeu com uma festa. E o filho mais velho ficou muito indignado, não quis participar da festa, e o pai sai e busca o filho mais velho e vai ao encontro dele. Então, esse pedaço da parábola, em que o pai vai atrás do filho mais velho, que se recusou a entrar na festa, na verdade, é o ponto mais importante das 3 parábolas. É a conclusão das 3 parábolas. E eu acho muito curioso, já cansei de ouvir sermão sobre o filho pródigo, que não chega no irmão mais velho. Mas o tempo todo Jesus estava querendo chegar lá. E é onde a gente vai procurar chegar hoje, tá, irmãos? No filho mais velho. Mas aqui, você sabe o que significa filho pródigo? Filho pródigo significa filho gastador. Mas hoje a gente vai chamar a parábola de a parábola do pai pródigo. É dia dos pais, e a gente vai perceber no nosso texto que ninguém era mais gastador nessa parábola do que o pai. O pai é o sujeito mais gastador dessa parábola. A gente vai entender por que ele gastava mais que o próprio filho gastador, que era o filho mais moço. Então vamos fazer a leitura novamente dos versos 11 ao verso 16, que é onde começa a parábola do pai gastador propriamente dita, tá? Verso 11, Jesus continuou, depois de contar a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, Jesus continua dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui, irmãos, a gente vai ter, no primeiro bloco aqui, um panorama, em primeiro lugar, do primeiro filho, o filho mais novo. O filho mais novo fez uma coisa horrível. O pai dele estava vivo. E ele chegou para o pai dele e disse o seguinte: pai, eu quero a parte da minha herança. Isso significa, irmãos, mais ou menos, dizer o seguinte: pai, para mim o Senhor é melhor morto. Não quero nada contigo. O Senhor não me interessa. A única coisa que me interessa é o que o Senhor tem. Então me dá a parte que me cabe da minha herança. E sabe o que é impressionante, irmãos? O pai dividiu a herança para os 2 filhos. E aquele jovem, o filho mais novo, quando recebeu a parte dele da herança, sabe o que ele fez? Vendeu tudo, pegou a parte dele e foi para uma terra distante. Foi para longe do pai. Foi distante do seu irmão. Foi para um lugar em que ninguém o conhecia e viveu desenfreadamente. Ou seja, ele viveu uma vida imoral e irresponsável. Gastou todo o seu dinheiro de maneira inconsequente, imprudente, dissoluta,
gastou sua fortuna com tudo aquilo que era errado. Só que um dia se abateu uma fome naquela região, ele havia gasto tudo e começou a passar necessidade. Então, ele foi para um daqueles moradores da cidade pedir um trabalho. E o trabalho era tão ruim, e ele estava passando tanta necessidade que ele queria comer comida dos porcos. Mas calma que não era lavagem, tá, pessoal? Pelo fato de ser comida de porco, você já sabe que não era nem Israel, porque para o judeu, o porco é animal imundo. Aquele filho foi para uma terra distante, em que não se adora o Deus de Israel, numa terra que não tem os mesmos valores e os mesmos princípios, e viveu como se fosse uma pessoa que não ama a Deus, não teme a Deus. Essa foi a vida. E aquele rapaz estava passando tanta necessidade que ele queria comer das alfarrobas que se davam aos porcos. As alfarrobas aqui, irmãos, se refere a um fruto muito duro, que nós, seres humanos, teríamos muita dificuldade de comer. Tá? Era a comida que os porcos comiam. Mas seres humanos tinham muita dificuldade, era uma coisa muito dura, era muito complicado comer aquele tipo de alfarroba. E aquele filho mais novo estava com vontade de comer essas coisas e não tinha acesso. Por outro lado, aliás, nesse sentido a gente percebe o quê? O filho mais novo era perdido? Ele era um homem perdido. Não amava o pai, foi para longe do pai, viveu uma vida irresponsável e, apesar de ter uma condição excelente, ele desperdiçou tudo o que ele tinha. Ele era perdido em todos os sentidos. Mas a gente tem um segundo filho na parábola, que é um filho também muito interessante. Vamos dar uma olhada ali no verso de número 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Aqui, irmão, a gente tem um panorama muito interessante, que é o seguinte: quem é o filho mais velho? O filho mais velho, ele também é um filho perdido. E a gente tem muita dificuldade de detectar isso. Sabe por quê? Você sabe quem é o filho mais novo? Publicanos e pecadores. Você sabe quem é o filho mais velho? Escribas e fariseus. Olha que curioso. E se você observar os versos 1 e 2, você vai perceber o seguinte: os escribas e fariseus eram gente perdida ou não? Sim. Como é que a gente sabe que eles eram pessoas perdidas? Eles estão se levantando contra o próprio Jesus. Estão criticando o próprio Jesus. Não estão aceitando a maneira de agir, de caminhar do próprio Jesus. E o filho mais velho, ele era perdido por quê? Olha que interessante. O filho mais moço amava os bens do pai ou o pai? Os bens do pai. O mais velho também. O pai estava feliz, porque ele recebeu o filho mais novo de volta. Fez uma festa. Mas o filho mais velho era incapaz de se alegrar na alegria do seu pai. Ele era incapaz de participar da festa do seu pai. E na época do Novo Testamento, culturalmente, se você é convidado para uma festa e rejeita, isso era uma grande ofensa. O filho mais velho desonrou o seu pai, se recusou a se alegrar na alegria do seu pai, se recusou a participar da festa que o seu pai deu e se recusou a amar aquele irmão que estava perdido e que voltou para o pai. Irmãos, presta muita atenção. A gente tem uma cultura, tem várias culturas diferentes, né? Todas elas precisam do evangelho, tá? Todo mundo precisa do evangelho. Se você é uma pessoa conservadora, você precisa de Jesus. Se você é uma pessoa liberal, você precisa de Jesus. Se a tua moral é rígida, você precisa de Jesus. Se a tua moral é fluida, você precisa de Jesus.
Todo mundo precisa de Jesus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos aqui, irmãos? Todos. Você está dentro todos? Então deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa de Jesus apenas lá no passado, o dia que eu criei. Você precisa de Deus todo dia. Seja lá quem você for. E gente como o filho mais velho, e como os escribas e fariseus, eram pessoas que eles achavam o seguinte: eu mereço a graça de Deus, a presença de Deus. Aqueles não. Não entendeu. Eu tive uma vez um diálogo muito triste. Um rapaz, família era da igreja, eu fui conversar com ele, era maior de idade há pouco tempo. Eu comecei com ele e falei assim: fulano, que tal a gente começar a se preparar, né? Você já foi batizado, fazer a tua profissão de fé e tal, declarar publicamente sua fé em Jesus. Ele falou assim: pastor, eu não posso. Eu perguntei: não pode por quê? Ele falou: eu não estou preparado. Eu perguntei: por que você não está preparado? Ele falou assim: eu não sou digno de Deus. Eu falei: olha que bênção, aleluia. Já entendeu a lição 1, não vou nem precisar te ensinar a lição 1. Você não merece, não é digno, você já entendeu uma lição muito importante. Você só precisa entender a segunda. A segunda é: Deus não te ama e te acolhe porque você merece. Deus não te acolhe e te recebe porque você é bom. Deus te acolhe e te recebe porque Ele é bom. A glória é dele, a bondade é dele, a justiça é dele. Quem realizou tudo foi ele, não fui eu nem é você. Então você só precisa entender a lição 2. Tá? Você não merece, mas Deus não te recebe porque você merece. Isso não significa, irmãos, que a gente tem que enfiar o pé na jaca e sair por aí fazendo besteira, né? Porque a graça que traz perdão é a mesma graça que santifica. Se o Espírito Santo habita em você, ele sempre vai te conduzir no mesmo caminho. Mas aqui, irmãos, voltando para o nosso texto, a gente observa claramente o seguinte: qual dos filhos era perdido? Os dois. O filho mais novo, irmãos, ele representa gente que a gente poderia chamar, por falta de uma expressão melhor, tá? Tem gente que tem uma moral progressista e tem gente que tem uma moral conservadora, tá? O filho mais novo, ele tinha uma moral progressista, ou seja, sexo livre, né? Estava lá com prostitutas, ele não tinha muito princípio moral. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Não interessa, problema meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida, entendeu? Aí gastava de maneira irresponsável, inconsequente, ele tinha uma moral fluida. O filho mais velho era conservador, ele tinha mandamentos morais muito bem estabelecidos. Mas, irmãos, os dois precisam de salvação, porque os dois eram perdidos. E aqui para a gente, irmãos, que tipo de filho a gente se identifica mais? Via de regra, o pessoal que está na igreja tem dificuldade para enxergar o quanto o filho mais velho era perdido. Por quê? Porque a gente tem mandamentos morais, a gente tem uma certa ética, né? Então a gente tende a pensar, irmãos, que a gente já é bom o suficiente. Cuidado, tá? Eu espero que você seja um filho achado. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas tem muita gente perdida, às vezes, dentro da igreja. Gente tem ética, tem moral, tem princípio, tem valor, mas não ama o Pai. Mas não tem na graça do Pai o centro da sua vida, da sua identidade, do propósito da sua vida, do seu sentido de missão. E aqui a gente vai para o segundo ponto aí da nossa meditação. Aliás, só antes, tem um texto que eu gosto muito também. No Evangelho de João, capítulo 8, o João narra a passagem da mulher flagrada em adultério. Eu gosto muito desse texto. Jesus está sentado e a multidão leva para ele uma mulher flagrada em adultério. Eu sempre acho muito curioso, irmãos, levar a mulher flagrada em adultério. Quantas pessoas você precisa de um flagrante de adultério? Pelo menos 3, né? O casal lá e a pessoa que flagrou. Você precisa pelo menos 3. Mas é curioso que se levaram só a mulher. Por quê? Hoje é dia dos pais, irmãos. No Ocidente, o dia das mães é mais valorizado que o dia dos pais, né? Só ver o movimento nas lojas.
O movimento das lojas é um bom termômetro. O pessoal gasta mais Dia das Mães que Dia dos Pais. Na cultura oriental, o Dia dos Pais era considerado mais importante que o Dia das Mães, porque a figura paterna no Oriente é mais valorizada ali na terra de Israel, na época do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, a gente tem aqui na passagem da mulher flagrada e adultério, levar a mulher. Por quê? Porque o pecado da mulher é mais grave que o pecado do homem. Entendeu a diferença? Então, é uma diferença entre homens e mulheres do ponto de vista do pecado que não é correta. Todo mundo peca, todo mundo precisa de Deus do mesmo jeito. E aí o que fizeram? Levaram a mulher para Jesus e falaram: Jesus, essa mulher foi flagrada em adultério. A lei fala para apedrejar. O que o senhor faz? Ali Jesus tem um encontro com progressistas e conservadores. Quem é progressista? É a mulher. Por quê? Porque ela tinha uma moral mais fluida, né? Ela tinha uma moral mais relativa, né? Então eu posso cometer adultério que não tem problema nenhum. Os que levaram a mulher para Jesus tinham uma moral mais rígida e mais conservadora. E Jesus, irmãos, ele dá cajadada nos dois. Para os conservadores que levaram a mulher para ele, Jesus diz o seguinte: quem não tiver pecado nenhum e está julgando essa mulher, atira a primeira pedra. Do mais velho ao mais moço, todo mundo foi embora acusado pela própria consciência. Jesus deu cajadada nos conservadores. Às vezes, conservadores precisam de um puxão de orelha, irmãos. E a mulher que era progressista, Jesus falou o seguinte: se eles não te condenaram, eu também não condeno você. Vai e não peques mais. Ou seja, esse relativismo moral que você está vivendo não está certo. Porque a salvação, irmãos, não está nem na lei, nem na falta de lei. Salvação é graça de Deus. É o ponto que a gente vai ver aqui na sequência. Os 2 filhos eram perdidos, mas um filho foi achado. Verso 17. Vamos ler o verso 17, que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Presta muita atenção. No começo da parábola, os 2 filhos estavam perdidos, mas teve um que foi achado. E qual é o filho que foi achado, irmãos? O mais moço. Sabe o que a Bíblia fala para você não julgar? Se você olhar para a história da sua vida, quando eu começo a pensar nos amigos que eu tinha, chega uma parte da vida, irmão, a gente começa a fazer conta por década, né? É um negócio deprimente. Eu já estou nessa fase aí. Assim, lembra aquele episódio? Quando foi? Há 30 anos atrás. Misericórdia. Então, irmãos, o negócio é o seguinte. Se você pensar na história da sua vida, você vai perceber o seguinte: quanta gente que às vezes era massacrada e julgada e jogada para escanteio e ninguém achava que ia dar nada, teve uma mudança, uma renovação de vida. E quanta gente que todo mundo apostava tudo e não deu em nada. Entendeu? Estou falando do ponto de vista da relação com Deus, tá, irmãos? Falando do ponto de vista da relação com Deus. Então, cuidado para fazer julgamento. E o que a gente vai encontrar aqui? Olha o filho mais novo, o que ele fez. A hora que a vaca foi para o brejo, a hora que nada mais estava bom e ele viu que a vida dele estava numa miséria infeliz e miserável, ele falou assim: quer saber? Para que eu estou passando perrengue aqui? Meu pai é um homem bom, meu pai, apesar de eu ter queimado boa parte do patrimônio da família, meu pai é rico, e eu tenho certeza que se eu chegar para o meu pai, ele vai poder me contratar como um servo dele.
e eu vou viver muito melhor do que nessa vida miserável que eu tenho longe dele. Não dá para viver longe do papai, irmãos. Na parábola, o pai é Deus. O filho mais moço são os publicanos e pecadores. O filho mais velho são os escribas e fariseus. E é curioso que o filho, ele arquitetou um plano. Já sei até o que eu vou fazer. Vou tomar banho, pegar o melhor trapinho que sobrou aí dessa miséria que eu estou vivendo. Vou cortar meu cabelo, fazer a barba. Vou lá para o meu pai e falar assim: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado pelo filho, me trata de acordo com os seus empregados. Mas, irmãos, percebam que a motivação original dele não era o pai. A motivação dele continuou o dinheiro. Ele estava querendo voltar para o pai para quê? Para o pai dar um emprego. Em momento algum ele sentiu saudade do pai. Mas acontece um negócio maravilhoso. Quando ele está se aproximando, quando ele está lá no horizonte, irmãos, ele viu o pai? Não, irmãos, o pai o viu. Eu fico pensando, hoje em dia dá um trabalho, ainda bem que eu vi na época do GPS, que eu sou meio desorientado para esses negócios de endereço, tá? Eu fico perdidinho. Graças a Deus eu nasci nessa época, senão eu estava perdido. E aí, como é que o pai avistou o filho se não tinha smartphone, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha GPS? Como é que o pai viu o filho antes do filho ver o pai? Lembra das outras parábolas? A mulher buscou a moeda, o pastor buscou a ovelha, e é o pai que buscou o filho, irmãos. Porque antes do filho alcançar o pai, foi o pai que alcançou o filho. Porque o pai nunca deixou de procurar o seu filho. O pai nunca deixou de amar o seu filho. O filho foi um fracasso, fez tudo errado, a vida dele foi uma miséria. Mas o seu pai, em momento algum, deixou de amá-lo. E quando o pai vê o filho, ele faz uma coisa que na cultura judaica, homem de bem não faz. É coisa de guri pequeno. Saiu correndo. Na cultura judaica, homem de respeito não sai por aí correndo, entendeu? O pai não quer nem saber. Estou pouco me lixando porque as pessoas vão pensar, estou pouco me lixando porque o que vão pensar de mim. Aquele homem saiu correndo para abraçar o seu filho. E a hora que o filho começou aquele discursinho decorado, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai corta aquele discurso porque ele não estava preocupado com desculpa. Você pode perceber, comparando os dois blocos, o discurso planejado, ele é cortado, interrompido pelo pai que diz: tragam para o meu filho roupa nova, anel no dedo e sandália dos pés. Isso são imagens, irmãos, que aquele pai está renovando o compromisso, o relacionamento, a aliança que ele tinha com seu filho. Isso é um negócio maravilhoso. E eu quero dizer uma coisa para você muito interessante. Eu entendo que o momento em que o filho foi resgatado, não foi o momento que ele decidiu voltar para a casa do pai. Foi o momento em que a graça assombrosa do pai o confrontou. Porque ele percebeu que o pai era muito mais gastador que ele. Porque ele gastou o patrimônio da família de maneira inconsequente. O pai, de certo modo, gastou também, porque ele sabia quem era o filho e deu a herança para ele. Mas depois que o filho voltou, irmãos, o pai, além de todo o prejuízo que ele deu na herança antecipada, o pai deu uma festa. Ele deu uma festa para celebrar a alegria de ter aquele filho que ele amava de volta. E é aí, irmãos, que o coração do filho é resgatado. Sabe onde o coração do filho foi ganho? Na graça, no amor incondicional, no amor de alguém que eu não merecia o seu amor. Eu não merecia ser recebido. No máximo, eu merecia ser recebido como um trabalhador. Mas um pai que ama, acolhe, recebe o seu filho e dá uma festa para celebrar que aquele seu filho que estava perdido foi achado. E o triste, irmãos, é que o mais velho continuou perdido. O mais velho continuou interessado no patrimônio do pai. O mais velho continuou bravo porque o pai deu uma festa e gastou dinheiro. O mais velho continuou com o coração longe do seu pai. Uma vez eu vi um documentário muito interessante, irmãos.
Eu não lembro os animais que eram, eu vou adaptar aqui, tá? Tipo, tinha um leão atrás de um animal. E o bicho que estava fugindo subiu numa árvore. E o leão, ele tentava alcançar, mas ficava dessa distância. A garra do leão com o bicho que subiu na árvore. Aí eu lembro, eu nunca esqueço a frase do documentário. Tão perto, mas tão longe. Estava pertinho, mas não chegou. Estava pertinho, mas ali foi o limite. Essa é a miséria do irmão mais velho, irmãos. Estava tão perto, mas estava tão longe. Era escriba, era fariseu, lia a Bíblia, orava, fazia jejum, entregava o dízimo, mas estava com o coração longe do Pai. Achava que era bom o suficiente, achava que merecia, achava que era melhor que o irmão, achava que ele merecia tudo, o irmão não merecia nada, era ressentido com o pai. Pai, eu tenho te servido há tanto tempo, e o senhor não dá nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos? Reclamão, murmurador, achava que o que o pai derramava de bênção sobre a vida dele não era suficiente, vivia de comparação. Ah, porque o pai trata o meu irmão assim e eu desse jeito? Irmão, nós não somos iguais. Deus não nos trata iguais porque Deus nos trata do jeito que a gente precisa. E mesmo quando você não entender, creia nisso, tá? Deus não vai tratar igual o teu irmão, porque o teu irmão tem algumas necessidades que você não tem. Quem tem filhos sabe, irmãos, que, via de regra, geralmente os filhos são muito parecidos, né? Mas às vezes você tem um filho que é bem diferente do outro. Eu tenho um amigo, o pastor Caio Batista, ele tem 3 filhos, e um deles é especial desde que nasceu e vive tiveram que fazer um leito de UTI dentro de casa para cuidar do menino. Aquele filho não pode ser tratado do mesmo jeito que os outros, senão ele morre. Está entendendo, irmãos? Aquele filho tinha que ser tratado de um jeito que os outros não precisam. E os outros não podem ser tratados do jeito que ele é tratado. Então entenda que Deus é Pai, Deus é bom, Ele te ama, mas não fica se comparando com os outros. Ele vai tratar você do jeito que você precisa. Então, abra o teu coração para Ele e cuidado para não virar um irmão mais velho, tá? E, finalmente, irmãos, a gente tem na conclusão que o grande gastador da parábola é o pai. O pai era mais gastador que o seu filho mais novo. Ele, se você observar o texto, vai perceber que ele era um ótimo administrador. Mas quando o assunto era resgatar a filha, irmãos, aquele pai não economizava. E aquilo que o pai fez é brincadeira de criança perto com o que Deus fez com você e comigo. Porque Deus não deu dinheiro e não deu festa para nos resgatar. Ele veio ao mundo através do Filho. Ele viveu por nós, morreu por nós na cruz e ressuscitou. O que o Pai gastou na cruz, irmãos, não dá nem para comparar. O mundo todo seria uma miséria, uma esmola, perto daquilo que o Pai gastou para te receber de volta na sua presença. Ele te ama. E o desafio, irmãos, que a palavra de Deus faz para a gente é esse. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Para que a gente não seja o irmão mais velho. Tão perto, mas tão longe. Creia em Deus. Ama a Deus. Viva na presença de Deus. Porque o mais importante, irmãos, é Deus. Não sei se é rico, se é classe média, se é pobre. Não sei se você é homem, se você é mulher, tá? Mas o que é mais importante na tua vida, a melhor coisa que pode acontecer para você é o Evangelho. É o amor de Deus revelado na cruz na ressurreição. É Deus revelando que Ele te ama e Ele deseja renovar completamente a sua vida, te abençoar e fazer novas todas as coisas. Então, irmãos, esse é o verdadeiro pródigo. E esse é um lembrete para a gente no Dia dos Pais. Hoje é dia do papai. Aliás, irmão, a gente não pode esquecer também, tá? Que Deus não é só pai, tá? Aliás, nem todo mundo tem uma relação maravilhosa com o pai, né? Às vezes a gente é complicado, né? Eu espero que
o meu filho tenha bons sentimentos com o seu pai, mas às vezes a gente é complicado, entendeu? Às vezes a gente falha. Eu queria dizer para você o seguinte, repete comigo, Deus é pai, mas ele não é igual ao meu pai. Se o teu pai é ótimo, glória a Deus, mas Deus é melhor, tá? Porque o que define paternidade é Deus, não é o teu pai. Então tem gente que ouve assim, Deus é pai, a pessoa já fica com bloqueio emocional. Por quê? Porque o relacionamento dela com o pai não é muito bom. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus é pai, mas ele não é igual ao teu pai. Se o teu pai foi ruim, ele é maravilhoso. Se o teu pai é maravilhoso, Deus é melhor ainda, tá? Então Deus é pai, mas ele é um bom pai. E Deus também é filho. Ele é o filho que o pai envia e veio ao mundo. Então aquele que foi crucificado na cruz é Deus. Uma vez, numa aula de teologia, tem um teólogo liberal que fez uma pergunta, miserável pergunta. Fiquei semanas digerindo aquele negócio. O teólogo falou o seguinte, um Deus que manda matar o próprio filho não é digno de adoração. Eita, aquilo bateu em mim, irmãos, me deu um mal-estar ouvir aquele negócio, porque faz sentido, né? Um Deus que manda matar seu filho não é digno de adoração. E é verdade. Mas a boa notícia é que Deus não é um Deus que manda matar o filho, porque o filho é Deus. Se você não entendeu isso ainda, o pai é o amor que entrega. E faz uma entrega muito maior que o pai gastador da parábola. O pai entrega o seu filho amado, mas o filho é Deus e ele se entrega. Então o pai é o amor que entrega. O filho é o filho que se entrega. E o Espírito é a entrega. Então Deus é amor. Porque ele é o que ama, ele é o amado e ele é o amar. E esse Deus que é amor, é esse Deus que a Bíblia chama de Pai. E Deus ama você. E que Deus abençoe sua vida e que o amor de Deus, irmãos, que a boa notícia do Evangelho, de um Deus que ama, de um Deus que salva, de um Deus que restaura, de um Deus que renova a vida, e um Deus que é poderoso para transformar, continua transformando a vida das pessoas, dentro e fora da igreja, tá, irmãos? A gente precisa de transformação na vida, irmãos? A gente está aqui na igreja? Sim ou não? Precisa, tá, irmãos? Bom, aqui na Betiavote não, né? Porque aqui está todo mundo lindo e maravilhoso. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Toda igreja que eu passo, assim, Deus tem misericórdia de nós, porque o povo da igreja continua precisando do Senhor. Nós não somos melhores que ninguém, mas somos pessoas que reconhecem que é pela tua graça, completamente graça, 100% graça, que a gente está aqui. Somos filhos e filhas amados do Senhor por causa do grande preço que o Senhor pagou, que é a cruz e a ressurreição. E por isso, irmãos, Deus abençoe aos papais, Deus abençoe e que o próprio Deus, que é o Pai perfeito, ele possa servir de inspiração para a gente, na nossa paternidade, né? No cuidado da família. E que todos nós que somos filhos, possamos entender que o teu Pai é perfeito. Teu Pai, que é Deus, é perfeito. E os nossos pais, e entender isso, irmãos, me trouxe muita cura na minha vida. Quando era adolescência, né, a gente sempre briga com os pais, né? Um jeito de... Eu não brigava assim publicamente, mas no meu coração tinha um monte de briga com o meu pai. Quando eu criei no Evangelho, irmãos, o Evangelho trouxe muita cura no meu coração. Então hoje eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque eu sei que ele fez o melhor dele. Ele não é perfeito, mas ele fez o melhor dele. Eu amo meu pai e sou grato a Deus pela vida do meu pai. E que Deus possa estar trazendo essa cura, essa restauração nos nossos relacionamentos e abençoando a nossa vida. Queria orar com você? Vamos orar? Senhor, nós queremos, nessa manhã, te louvar e te agradecer. Porque o Senhor é Pai. E o Senhor é bom. O Senhor é generoso, é perfeito. O Senhor é Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E, Senhor, nós queremos reconhecer aqui nessa manhã que nós não somos bons o suficientes para o Teu reino. Nós não merecemos o Teu reino. Mas o Senhor nos acolhe não porque a gente seja bom. O Senhor nos acolhe porque o Senhor é bom. E a Tua bondade foi revelada na cruz, em que as nossas dívidas com o Senhor foram pagas naquele sangue precioso, sem defeito e sem mácula, do sangue do Teu Filho amado. Pai, a gente não tem nem condição de entender o preço tão alto que o Senhor pagou por nós. A gente só pode Te agradecer,
e te louvar e declarar a nossa gratidão, nosso amor a Ti. E nós não te amamos, Senhor, porque a gente decidiu te amar. Assim como aquele filho mais moço, a gente só pode te amar, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. É o Senhor quem nos acolheu, quem veio ao nosso encontro, que tem restaurado a nossa vida, que tem colocado um anel no dedo, roupa nova e sandálias nos pés. E nós te louvamos, Senhor, e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque aquele irmão mais velho, Senhor, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Os escribas e fariseus, quando criticaram a Jesus, acharam que estava fazendo a coisa certa. Mas eles estavam se levantando contra o Senhor, o teu amor e a tua graça. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, somos membros da igreja, para que a gente não fique achando que é melhor que os outros. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que a gente não venha julgar os outros. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que a gente não se achegue diante de Ti e venha dizer, esse teu filho, mas que a gente venha olhar para aqueles que estão ao nosso redor e dizer, eis aí os meus irmãos, todos conquistados pelo mesmo amor, pela mesma graça que foi realizada na Tua cruz e ressurreição. Por isso, Senhor, queremos Te agradecer nessa manhã, declarar que a gente precisa de Ti, nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu Espírito quebrantando nosso coração, renovando a nossa vida de dentro para fora, e a levar a gente a entender que a gente foi criado por Ti e para Ti. E a nossa alma só vai encontrar satisfação e descanso em Ti. Abre, Senhor, a nossa mente e coração e nos abençoe, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e de uma maneira muito especial, Senhor. Abençoa cada papai nesse dia, nos dá um coração como o Teu, nos dá uma nova vida no poder do Teu Espírito Santo, na Tua presença, e muito obrigado por essa manhã que estamos juntos. A Ti a nossa gratidão, a Ti o nosso amor, a Ti a nossa adoração. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Recebam a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os papais e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas, eu te espero lá fora.